O que nós, brasileiros, temos em comum? A gente acredita, coloca energia, recomeça. No Banco do Brasil não é diferente. Nós tornamos projetos possíveis, porque quando um brasileiro vence, o Brasil vence junto. A gente sempre está aqui para as conquistas do dia a dia e para aqueles sonhos que transformam vidas. Vem ser cliente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Boa tarde a todos, que alegria, meu coração até disparou aqui, último dia do nosso festival Cinema e Transcendência, a 8ª edição, né, encerrando hoje, nessa tarde que a gente esperou bastante por esse encontro. Agradeço muito a presença de todo mundo aqui. Agradeço a presença do nosso querido curador e idealizador André Luiz Oliveira, do nosso convidado Paul Saltzman, que eu já vou falar mais um pouquinho dele, da nossa tradutora Luciana, que está no Rio de Janeiro. Obrigada, Luciana. So good afternoon, everyone. I'm very happy to be here, and my heart is like pumping. This is the last day of our festival of Movie and Transcendence, the 8th edition, and I would like to thank our curator, André Luiz Oliveira, for being here, and also our guest, the director Paul Saltzman, who I'm going to talk about in just a while. Enfim, tenho aqui que fazer meus agradecimentos, né, a esse dia, a esse festival, ao nosso patrocinador, ao Banco do Brasil. Esse festival está sendo possível online, gratuito para todo o Brasil, graças a esse patrocínio do Banco do Brasil, graças à realização do Centro Cultural Banco do Brasil, que se localiza na cidade de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. So I would like to start thanking our sponsors for this festival. So thank you to Banco do Brasil and to the Centro Cultural do Banco do Brasil, which is located in 4 cities in Brazil: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo and Belo Horizonte. Bem, a gente cresceu muito assim esse ano, tivemos um público muito bacana nas nossas sessões de cinema, a gente está muito feliz. E o filme, dirigido pelo Paul Saltzman, foi um dos filmes mais esperados do festival esse ano. So this year, the festival has grown a lot, and as in audience, and Paul's movie was one of the most expected ones by the audience. E hoje nós encerramos o festival com o filme do Paul, que ele conta um pedacinho da história de vida dele nesse filme, né? And today the conclusion of our festival is again with Paul's movie, in which he tells us a small part of his life. E, enfim, o Paul é canadense, cineasta. Quem assistiu o filme Meeting the Beatles in India pôde saber um pouquinho já que história é essa. Quem não assistiu, pode assistir hoje. O filme estará disponível das 19 até meia-noite
no nosso site, na nossa plataforma do festival. So Paul is Canadian, and he's the movie maker of Meeting Beatles in India. Those who have not seen it yet, you can see it today. The movie will be available in our platform from 7 p.m. until midnight. Bem, Paul, it's an honor for us to have your presence here in the festival today. Thank you very much. Então, Paul, é uma honra ter a sua presença hoje aqui no festival. André can speak a bit more, but we look so much for the life of the filmmakers and the involvement of the filmmakers in the way of searching awareness, searching a path of spirituality. So this matters a lot for us when we choose a film for the festival. Então, André, se você quiser falar mais um pouquinho, quando a gente procura um filme para o festival, a gente busca muito a vida, o olhar, o envolvimento do diretor no seu processo de autoconsciência, no seu processo de descoberta espiritual. Isso é uma coisa que é muito importante para a gente. And as we could see in your film, and also in the films you have done, and also in the beautiful video you record for us, opening your film and speaking a little bit about how is your path of making films, we could see that you have this alignment with your spiritual life and the films and your creative path. Então, pelo que nós pudemos ver nesse seu filme e nos outros, e também no vídeo de abertura que você gravou pra gente, a gente percebe muito esse caminho que você faz na direção, né, que alinha o seu filme com a sua vida espiritual. So, André, posso fazer eu acho que vou passar a palavra para você, né, André? Para você dar as boas-vindas para o Paul. So I'm giving the floor to André so that he can welcome you, Paul. Yes, Thank like you. I said before, we are very happy to be with you here. I think that I speak in Portuguese most fluently for me, and the people can hear the question, okay? Sure. Ok, então, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui e vou falar em português para que as pessoas possam entender a pergunta e aí você ouve na tradução, pode ser? Ok. A primeira coisa, pessoal, a primeira coisa que me veio à cabeça quando assisti esse filme foi, não é uma pergunta, mas você pode responder, pode acrescentar alguma coisa, foi que eu disse, nossa, esse cineasta, ele tem uma lua, como dizemos aqui no Brasil, ele tem um very lucky man, something like this, ok, Luciana? Porque tudo que aconteceu convergiu para ele encontrar esses 4 fenômenos da humanidade planetária que são os Beatles. Eu queria dizer isso para ele. Ok, Luciana. The first thing I'd like to say, it's not a question, but you feel free to comment on it, is that as we say here in Brazil, it seems that you are a man who was born turned to the moon, which means that you are very lucky. Because it means that everything converged for you to get in touch and to meet this 4 fabulous men when you were over there. True. Independent of all troubles after to make the film, 40 years looking for to realize the film, but this kind of coincidence is not coincidence for me, but I would like to hear something for you about this. Apesar dos 40 anos que levou depois para você fazer o filme, né? Mas esse tipo de coincidência, isso não é uma coincidência para mim. Então eu queria ouvir um pouco de você. And are you asking me about the kind of a concept of coincidence and the film, or is that what you meant?
Yes. Você está me perguntando então sobre esse tipo de conceito de coincidência no filme? Foi isso? Não, Right. Isso e como isso aconteceu para você, Se você acha que é uma coincidência ou foi uma conjuntura de uma pessoa muito sortuda. Aí voltamos à pergunta, entendeu, Luciano? Yeah, that, and also if you think it was a coincidence, or if it's something that really converged for a very lucky person. Okay, yeah. Well, I have several thoughts about that. I think on the level of spirit and soul, I think there's no such thing as a coincidence, in the sense that consciousness includes everything, and if we are fully conscious, which we aren't, we're on our way to finding that, hopefully, but if we're fully conscious, there's no such thing as coincidence, because we create our own reality. The best way I've heard it said from one of my teachers in my journey is he said, we create our whole reality 100% in a combination of what we do and what we allow. Então eu penso várias coisas com relação a isso, né? A primeira é que nessa convergência de espírito e alma não existe uma coincidência, né? Você dentro da sua consciência, a consciência ela inclui tudo. Então se nós formos totalmente conscientes, não tem coincidência, pois nós criamos a nossa realidade no que a gente converge, daquilo que a gente faz e do que a gente permite. So I guess what I want to say is that I do believe fully that it's all about learning to hear our own heart. It's all about learning to hear our own internal guidance system. One of the things that I've liked, that I've learned from someone else, is that the key is to integrate the head and the heart in life, to integrate it. I mean, I've thought myself for years, this is a wonderful computer up here, and it's a very poor guidance system. And the heart down here is a very wonderful guidance system. It's a poor computer. So we combine the head and the heart. And so I believe the reason I got the ashram, the reason I got in, the reason I had the times I did with those 4 young men, was I was very much following my heart, and it helped that I didn't know what else to do because of the broken heart. Então eu acredito piamente que a gente deve ouvir o nosso coração, né? A gente deve ouvir ele como um tipo de guia interior, né? E eu gosto de uma coisa que eu aprendi com uma outra pessoa, que é a necessidade da gente integrar a cabeça. A cabeça ela é um computador incrível, mas é um péssimo guia. Já o coração é um ótimo guia, mas é um péssimo computador, né? Então quando eu fui para aquele ashram, cheguei lá e entrei em contato com aqueles 4 jovens incríveis, o que eu estava fazendo era seguindo o meu coração a partir de uma desilusão. Thank you very much. So Go on, please. No, I think that was what I think that's what you were asking. Acho que foi mais ou menos isso que você perguntou. Foi bom ouvir por você falar isso, porque pensamos parecidos, assim, no sentido de trazer pessoas para esse festival com esse propósito, com esse tipo de pensamento, de união, de integração, corpo, mente e alma. E foi muito boa a sua resposta. Gostei. Foi muito significativo para o público do festival. It was good to hear what you said, because we think very much alike, and this is our idea in bringing people to talk in this festival, is showing this purpose, the union, the integration between mind, body and soul. Mas eu tenho uma pergunta muito simplória, prosaica, uma pequena pergunta, que é: quais os problemas que você enfrentou para colocar
a música dos Beatles, uma pelo menos, se foi somente problema financeiro, qual foi a real história que você não conseguiu uma música sequer dos Beatles no filme? So I have one very simple question, and I'd like you to talk about which problems or problem have you faced regarding the music? Was it a financial issue? So what was the real story behind not being able to put any Beatles music on the movie? Good question. So for about 12 years, I kept approaching Apple Corporation, the Beatles company. For about 12 years, I approached them. I met with them twice in London, not with Ringo and Paul, but with the people who run their company. And I said, let's do this film together. And the film to me was always about creativity and meditation and what's the connection between quiet and creativity and meditation. What's the connection? And because they had, as you saw in the film, what I think was they wrote 48 songs in less than 48 days. And I wanted to look at how did that happen. And what the Beatles company said was, they said, nice idea, maybe later, we're busy, maybe later, go away. That was 12 years. So then when they finally said go away, I started making the film on my own. And that took another 3 years. So that was a 15-year process. When I was editing the film, I still hoped to be able to license their music, to pay to use their music or some of their music in the film. And really, I cut with my editor, we cut many scenes to Beatles music. And then I showed the film in what's called a fine cut, it's not yet finished, to the company in New York, Sony ATV, that licensed Beatles music. They were the company that the Beatles licensed their music through. And they came back and said no. And so then I had to strip out all of the music. So I'll pause for a minute there. Então, foi um processo de 12 anos, né, em que eu abordei a empresa que gerencia as músicas dos Beatles, né, eu cheguei a me encontrar com eles 2 vezes, não com o Ringo e o Paul, né, mas eu cheguei a me encontrar com eles 2 vezes, eu falei, vamos fazer isso juntos, porque para mim o objetivo do filme era falar sobre meditação, sobre criatividade, como esse processo de conexão entre essas duas coisas, né, através do silêncio, que gera a criatividade e a meditação. E eles lá, em 48 dias, eles escreveram 48 músicas em menos de 48 dias. Né? Então, eu, nesse contato com a empresa, eles disseram, é uma boa ideia, talvez depois, agora não, estamos muito ocupados. E assim foi durante 12 anos, até que eles disseram, não queremos, pode ir embora. E aí, eu decidi fazer sozinho. E foram mais 3 anos, né, nesse processo sozinho, que aí já dá 15 anos, então editando ainda na esperança. Acho que foi a internet Então, voltou? Foram 15 anos. Foram 15 anos aí nessa esperança, né, tentando, e aí editando isso ainda na esperança de conseguir essa licença, nem que tivesse que pagar para isso. A gente fez algumas cenas, incluindo músicas dos Beatles, e a gente levou novamente a Sony, que era a empresa que licenciava as músicas deles, e eles voltaram com não. E aí a gente teve que refazer e tirar todas as músicas. So, after I stripped out all the music, I hired 2 composers in a hurry, because now we were running very late. One in England, a wonderful composer named Craig Pruis, who is a maestro sitar player, but also he's been an arranger for Madonna, and he composes music for many movies. And I hired him to do those pieces of music that were of the Indian flavor, the Indian instrumentation, and a Canadian composer to compose the other music. And the very surprising thing to me was that once the film was finished and I watched it with
music tracks that were much quieter than what the Beatles music tracks would have been, much simpler than the Beatles tracks. A funny thing happened, and I realized the film was much better without Beatles music. Now, would I have liked to have used a few little pieces? You know, when they're singing Obla Dee on the steps of the bungalow, it would have been beautiful to bring a little in. When George was singing The Inner Light with the Maharishi present and the rest of the group and me, would it have been lovely to have a bit of that flavor of the music, the actual music come in? Yes. So if I could have used even a minute and a half of their music, that's all I really wanted in the end. But I couldn't get it, and the film is okay without it. Então, depois de tirar as partes dos Beatles, né, eu contratei 2 compositores, um deles, Greg Pruser, que foi arranjador da Madonna e que compôs muitas músicas de filmes, e ele fez a parte instrumental indiana. E também um compositor canadense para fazer o resto da trilha sonora. E o que foi mais surpreendente para mim, depois que o filme estava pronto e que eu assisti, foi ver que a trilha sonora sem os Beatles ela era mais calma e que talvez ela fosse até melhor sem os Beatles, né? Óbvio que pequenas partes, como por exemplo eles cantando Obodi nos degraus dos bangalôs, teria sido lindo, né? Para dar esse sabor da música do momento. Seria só 1 minuto e meio, no fim das contas era só isso que eu queria, mas eu não tive. Parabéns, Luciana. Luciana is a very good translator, Paul. Thank you, Luciana. Thank you. She does very accurate. I have one curiosity I want to ask you. Eu tenho uma curiosidade que eu quero perguntar para ele. So, you did practice meditation for the first time in your life there, as I understood in your film, at the ashram of Maharishi Mahesh. And after that, you continue your practice, and you follow any spiritual way. And how you bring this path to the movies you make? Então eu tenho uma curiosidade, né, que pelo que eu entendi do seu filme, você começou a praticar meditação lá no ashram Maharishi Mahesh, e aí eu queria entender se você continuou praticando, se você seguiu essa mesma linha espiritual e como que isso se aplica aos outros filmes que você fez. Great question. Thank you. Well, I'm going to try and keep it simple. After that first meditation, which was life-changing and which was a miracle, and in which the agony in the heart was gone within 30 minutes. The first meditation was 30 minutes long, and when I finished, it was a miracle. The agony in my heart was gone. I still loved Trisha, and for a couple of years I was still hoping we would get back together. But the miracle of the meditation was life-changing. Sitting with them, of course, was also in its own way life-changing. What George said to me that's in the film about, what's of value in life. It isn't love, it isn't health, it isn't peace inside, is it? All the fame and all the money they had. So when after that day, I meditated every day for about a month. And then I was back home and I needed to find a job, and life takes over, and then I meditated from time to time. I'm not a follower. I'm not the kind of person, and that's not to say following isn't fine. If you're going through the jungle, you better follow the guide, right? So, I've had teachers, and the teachers I've had have not been big famous teachers. It just doesn't seem to be my way. And sitting at the feet of the guru in that classic sense doesn't seem to be my way. It's a fine way. I don't say it's anything other than a fine way, but it's not my way. I'll pause for a minute.
Ok, so, desculpa, eu ia falar em inglês. Então é uma ótima pergunta e eu vou tentar manter a resposta simples, né? Depois dessa minha primeira meditação, que foi realmente transformadora, foi assim, um milagre, né? Que o meu coração ficou livre de agonia em 30 minutos, né? Então foi uma primeira meditação de meia hora, e em meia hora a agonia sumiu do meu coração. Eu ainda amava a Trisha, ainda queria voltar com ela, ainda queria que a gente voltasse, mas o milagre da meditação realmente foi de transformar a vida. E o milagre de ter encontrado com eles ali também foi transformador. Né? Eu lembro de uma conversa com o George em que ele fala sobre o valor da vida, né? Sobre o valor da paz interior, muito maior do que o valor do dinheiro ou o valor da fama. Depois eu voltei para casa, né? Eu tive que encontrar um trabalho, a vida vai se atropelando, e eu meditava de vez em quando. Né? Eu não sou um seguidor, eu não sigo ninguém, não porque ser um seguidor seja ruim, porque se você está perdido na floresta, é melhor você seguir alguém, né? Mas porque os professores que eu encontrei ao longo do caminho não foram grandes professores, né? Eles não seguiam o meu estilo. Né? Então, eu não me sento aos pés de um guru, não porque se sentar aos pés de um guru seja ruim, mas porque eu não encontrei um guru cujos pés eu queira sentar. So whatever way you connect with your own heart and soul, whatever way you learn to hear your own soul's guidance, your own inner divine voice, is fine, whatever way you do it. My way of doing it is that I found healers, I found teachers over the years, and they're amazing teachers, and they're remarkable guides, and they just seem to come forward when I need them in a certain kind of way. But what I've always done, whether I've been meditating or not, and I don't meditate often, I would like to. It's not my chemistry to meditate often, although maybe that'll change. I don't meditate every day. What I do every day is I hear my soul talk to me at least once a day, maybe 2 or 3 times a day. And I talk with my soul. I mean, it's nothing anyone taught me, as you saw in the film. It just happened. And so I continue to do that. And of course, the soul is the greatest guidance system in my experience. Sorry, so let's go. Então, o que eu fiz, né, o que eu faço é conectar a alma e o coração, né, é ouvir a voz da minha alma. Eu encontrei ao longo da vida curadores, professores e guias incríveis, né, que sempre apareceram nos momentos em que eu preciso. Atualmente eu não todos os dias, talvez isso mude, né, mas o que eu faço sim todos os dias, e às vezes 2 ou 3 vezes por dia, é ouvir a minha alma. E eu falo com ela, eu converso com ela. Isso é uma coisa, como, né, mostra no filme, que ninguém me ensinou, que aconteceu. E a nossa alma é o maior guia que nós temos no nosso sistema. Eu tenho uma pergunta about David Lynch. Se você pudesse falar alguma coisa, como foi esse encontro com ele, eu sei que você já me falou que foi um assistente, mas eu gostaria de saber como foi o seu contato e como você conseguiu sensibilizar ele para entrar como coprodutor do filme, e como foi esse contato, se foi através de uma pessoa, mas se a meditação esteve envolvida com o fato dele entrar no filme. Como foi esse envolvimento do David Lynch, que para nós é um grande cineasta, e nós estamos querendo trazer ele aqui ao Brasil e talvez no 10º festival. So my question now is regarding David Lynch, and how was the meeting with him? I know that you mentioned it was through an assistant of his, but how was your contact?
with him? How could you not convince, but bring him to co-produce the movie? Was there something through meditation that it happened? And he is a great movie maker, and we are eager to bring him to our 10th edition of the festival. So if you could talk a little bit about this connection with him. Sure. So by knowing what he did in teaching meditation through his foundation, the David Lynch Foundation, and a number of different ways that I came to know about him besides his filmmaking, when I decided to make this film, I got a number for his office. I called. I spoke to his assistant, and it was kind of magical. And I used the word magical in a very specific way. I found myself a number of years ago using the word magical more often, and always in the same way, about something that happens that's unexpected or inexplicable, and yet it's real. And so I went to the dictionary, the big Oxford etymological dictionary, and I looked up magic. And there was 25 meanings, and the top meaning is the most common, and the bottom meaning is the least common. And right near the bottom it said this, it said, magic, that which is real, but we as yet do not understand. Close quote. I'll pause a minute. Então, eu conhecia ele, né, através da fundação que ele tem, que ensina a meditação, além de como cineasta. E aí eu decidi pegar o número do escritório dele, liguei e falei com o assistente dele. E o que aconteceu aí foi mágico, né? E antigamente, há uns anos atrás, eu usava muito essa palavra mágico. E eu usava sempre para tentar descrever uma coisa que era inexplicável, porém real. E aí eu usava tanto essa palavra que eu fui lá no dicionário para ver o que significa. E eu vi que tem 25 significados diferentes, sendo o primeiro que aparece o mais comum e o último o menos comum. E o último, né, o menos comum, ele diz, é uma coisa real, mas que nós ainda não entendemos. So what happened was that when I spoke to David Lynch's assistant, he said, David Lynch just told me yesterday, no more interviews for a year. And I thought, uh-oh. E aí o que aconteceu quando eu conversei com o assistente do David Lynch foi que ele me disse, olha, ontem ele me falou que ele vai ficar 1 ano sem dar entrevistas. So I said to the assistant, if I write David an email, would you forward it to him? He said, yes, he's in Paris today. I will forward it to him. And I wrote him an email, and I just said what I was doing and that I'd been there in 1968 and learned meditation and so on, just very simple. And that I really wanted to talk to him about meditation and creativity. And his assistant phoned me back and he said, well, I'm surprised. David says, okay. E aí eu falei para o assistente dele. E aí eu falei para o assistente dele, olha, se eu escrever um e-mail, você encaminha para ele? E aí o assistente disse que sim, que encaminharia. Então eu escrevi no e-mail que em 1968 eu fui à Índia para aprender meditação e que eu queria conversar com ele sobre essa ligação entre a meditação e a criatividade. E aí o assistente me ligou dizendo, pronto, ele quer falar com você. So the filming was done at David's house. I was told what day to come and what time to arrive, and it was myself and a small film crew, 4 of us total. And we were shown into his mixing theater, which is those chairs you see him sitting in. That's his screening theater at home, but also a mixing theater. And David is not only a fine painter, he's also a bit of a rock and roll musician. And in the mixing theater where there were electric guitars and drums and so on. And we set up, and his assistant had said, he can only give you 30 minutes. And we just kept talking, and I was surprised. David started asking me questions, and we didn't plan any of that. We just sat down and started talking.
So, you know, David turned out to be a beautiful human being. You know, he wasn't, there was no separation between us. I'm a famous filmmaker, you're not. There was none of that. Então, nós fomos filmar na casa dele, né? Fui eu e uma equipe de mais 3 pessoas, éramos 4 no total. E aí a gente estava na sala de mixagem, que também era a sala de projeção da casa dele, né? Porque o David, ele também é pintor, ele também é músico, ele toca rock and roll, então tinha guitarra elétrica, tinha bateria. E nós nos sentamos ali e o assistente disse, olha, você tem 30 minutos, vocês têm uma conversa de 30 minutos. E a gente foi conversando. E aí ele também me fazia perguntas, né? A gente não planejou nada, a gente só ficou conversando. E ele é um ser humano fantástico, né? Não tinha ali uma divisão, eu sou um cineasta famoso e você não. So what was supposed to be a 30-minute conversation turned into just under an hour because he was interested and he wanted to keep talking and I wanted to keep talking, and he was lovely, gracious, kind, no arrogance, no Hollywood attitude type of thing. He was really delightful. Então, o que era para ter sido uma conversa de 30 minutos, durou quase 1 hora, né? Porque ele estava interessado. Ele queria continuar, eu queria continuar. E ele foi encantador, foi gentil, não foi arrogante, não tinha aquela atitude hollywoodiana. Karina, alguma coisa? Eu queria saber alguma coisa, viu, Luciano, a respeito da filha dele, que eu já tive uma conversa prévia com ele, mas que eu achei muito boa a intervenção dela. Acho que dá um certo timbre ao filme, um certo colorido ao filme, que faltava, para não ficar uma coisa assim muito baba-ovo, né? Não sei como explicar isso em inglês, mas ela trouxe uma objetividade e aquele encontro deles é mágico, usando a palavra dele, sabe? E eu, como tenho uma filha que também faz cinema, que está nesse ambiente do cinema, eu gostei muito daquela cena, assim, achei fantástico. Eu queria que ele falasse um pouco desse encontro e da posição da filha. So we have already mentioned the issue with your daughter, and I'd like you to talk a little bit about that, about her intervention, because I think it brought some color to the movie. It brought some objectivity to that meeting you had, that magical meeting, using the word you said. I also have a daughter who is in the movie making as well, so I liked it very much, and I would like you to comment a little bit on it. Well, my daughter is one of my 2 favorite people on the planet, fortunately. The other is my sweetheart, Annie. And Devyani, when I asked her to be in the film, she said, I don't want to be in the film. You know, she's not somebody who seeks the limelight. And I said, well, I really would love you to be in the film because without you, it really wouldn't have happened. I might never have remembered those pictures in the basement if you hadn't reminded me of them. And really, when you said they're really great, Dad, you should do something with them, I don't know that I ever would have done anything with them. So really, in a way, I owe you the thanks of reminding me of the photos and of then doing something with them. So I'd love for you to be in the film. And so then she said, a bit reluctantly, yes. And what you see on the film is our real relationship. You know, there's when I make films, first of all, if they're documentaries, I don't try and control the content. That's terrible. You know, if you let the content unfold, if you let spirit take you, if you let heart guide you, then the best material is going to come out. So we just did what you saw. We walked along the ocean, we walked down the pier, we sat down, we started talking, and it is one of my favorite parts of the film. Então, por sorte, né, minha filha é uma das minhas 2 pessoas favoritas no mundo. E quando eu falei com ela, na verdade a Annie não é o tipo de pessoa que gosta dos holofotes e ela não queria aparecer no filme, né? E aí eu expliquei para ela que se não fosse por ela, nada daquilo teria acontecido, né? Se não fosse
ela a me lembrar que aquelas fotos, que aquelas imagens estavam lá guardadas, esquecidas no porão, ia dizer que aquilo era um bom material, eu nunca teria mexido naquilo, né? Então, um pouco relutante, ela disse que sim. E aquilo que você vê no filme é a nossa relação real, né? Nos filmes que eu faço, principalmente nos documentários, eu não controlo o conteúdo, acho isso horrível, né? O coração é que guia, e aí o melhor vai surgir a partir daí. Então, aquelas caminhadas na praia, aquilo que vocês viram ali, foi o que nós fizemos. E essa também é uma das minhas partes favoritas do filme. Beautiful, Paul. I have to tell you that I see few or many, I can say many things similar between you and André. André, eu estou falando para ele que eu vejo muitas similaridades entre ele e o André, especially because André also did a film with her daughter, né? So it was a beautiful film and so cool. Beautiful. Principalmente porque o André também fez um filme com a filha dele, um filme lindo. And I have to tell you also, André has a great connection with India. André plays sitar. He's a musician too, so he's a sitar player. Wow, good for you, André. O André também tem uma grande conexão com a Índia. Ele toca sitar. And soon he will release his new film, new movie. He shoot in India, in Varanasi. Wow, I'd love to see it. Em breve ele vai lançar o próximo filme dele, né, que ele filmou na Índia. So, Paul, how is tell me a little bit more. I also have a good relation and special relation with India in my life, my personal life. So I lived in India. So how is your relation with India? I am personally curious about that. Então, Paul, eu também tenho uma relação pessoal. Eu também tenho uma relação pessoal com a Índia, né? Na minha vida, eu morei lá. Então, eu queria saber qual é a sua relação com a Índia. Well, what happened for me was that the first days in India. So I landed in India, it was December 6, 1967, right at the end of December. It was a few days before my 24th birthday. I was in a strange land. I was on a strange quest. I wasn't feeling fully myself because I was jet lagged, etc., etc. But what happened was, and I was surprised by this, in the first days in India, I felt my body open up. I felt my breathing go deeper. I felt my lungs fill more, literally. I felt that, and I felt myself in a very lovely feeling. I would say now, because I do believe in past lives, although I don't pay much attention to past lives. It's like this life is complex enough. This life is challenging enough, So this is enough to understand. Yeah, and so I don't, if they're past lives, I don't need to know about them. I need to know about this one. But I feel that opening up of my body was a recognition of a connection to India that was beyond logic, beyond mind, that had to do with past lives as I've thought about it since then. Então, nos primeiros dias em que eu cheguei na Índia, né, eu desembarquei na Índia no dia 6 de dezembro de 1967, eu tinha 24 anos, e eu estava chegando numa terra estranha, eu estava buscando uma coisa diferente, né, eu não me sentia eu mesmo, eu ainda estava de jet lag, e aí nesses primeiros dias eu senti o meu corpo se abrir, né, a minha respiração, os meus pulmões estavam mais abertos, mais leves. E era uma sensação muito agradável.
E agora, né, eu acredito em vidas passadas, embora eu não preste muita atenção a isso, porque eu acho que a nossa vida atual já é complexa, já é difícil o suficiente, né? Então eu não preciso saber das outras, eu tenho que me concentrar nessa atual. Mas essa abertura, essa conexão do corpo, da mente, da alma que eu senti ali, talvez isso me leve para um lugar de alguma vida anterior. So just to sort of complete that, I've now been in India more than 60 times. I stopped counting when I hit 60. I've made 5 films in India. Wow. I love India. I love India. It's like a second home. Right now with the COVID, I haven't been back for 3-4 years and I'm missing India. And, you know, when I'm in India for a while, I'm missing Canada, which is a lovely place for me to live. I have a hobby, which is, I say hobby, it's my fun way, which I lead small tour groups to India every few years, really to share my joy of India. And I do that because a young man in his 20s, many years ago, 10 years ago, and because of my Beatles photographs and doing gallery shows all over the world and so on, I had I was surprised to find many people said the same thing to me after they talked about Beatles in India. I heard this sentence maybe 100 times, no kidding, and the sentence was, I've always wanted to go to India, but it scares me. I'll pause for a minute. Ok, então eu já fui à Índia mais de 60 vezes, né? Quando eu cheguei a 60 vezes, eu parei de contar. Eu já fiz 5 filmes na Índia, eu amo a Índia, é como se fosse uma segunda casa para mim, né? Agora, com o Covid, faz 3 ou 4 anos que eu não vou, e eu tô sentindo falta, eu tô sentindo saudades da Índia. E aí, quando eu vou para a Índia, eu também sinto saudades do Canadá, né? E tem um hobby, vamos chamar assim, né? Que é levar pequenos grupos para a Índia. E isso começou há 10 anos atrás, quando um jovem, nessas amostras que eu fazia das fotos dos Beatles na Índia, eu ouvia muitas vezes a mesma frase, assim, sem exagerar, 100 vezes a mesma frase, que era que eu sempre quis ir para a Índia, mas eu tenho muito medo. So when people would say that to me, I would never try and convince them of anything. I would just say, why does it scare you? And they would say the food or the temperature or the poverty. That's the big 3. And one day a young man asked me and said the same thing. He'd always wanted to go to India, but it scared him. And we had a little chat. And at the end of it, he said these words. He said, would you ever take anyone? And I said, what a nice idea. So that led me to 2 years later, taking the first tour group to India, and I've taken 4 groups, totaling 64 people, and everybody who was afraid of going to India had a phenomenal time, because it's a joyful journey, because what my focus is the joy and my love of India and the creativity of India and the beauty of India, and it has all the problems we know. Which sadly are all over the world. But it is a remarkable culture and a remarkably creative country. And I find people in India in general, by nature, to be more friendly than people in North America or people in, you know, in the rest of the world. That's my experience. So that's my hobby. E aí, então, quando as pessoas me diziam isso, né, diziam que elas queriam ir para a Índia, mas que elas tinham medo, eu não tentava convencê-las do contrário, eu perguntava do que elas tinham medo. E o top 3 era sempre a comida, a temperatura e a pobreza. Até que um belo dia um jovem me perguntou, mas um jovem que tinha medo de ir para a Índia, perguntou, você levaria alguém? E aí aquilo me pareceu uma boa ideia, e 2 anos depois eu levei o primeiro grupo. Até hoje já foram 4 grupos, 64 pessoas no total, e foram 4 experiências fenomenais, né? Todas as pessoas gostaram muito,
Por quê? Porque a gente aproveita esse tempo focado na alegria, no meu amor à Índia, na criatividade. O país tem problemas? Tem, como qualquer outro no mundo. Mas é um país e uma cultura que são notáveis. E eu, pelo menos, eu encontro as pessoas, né, os indianos, muito mais amigáveis do que os norte-americanos. Beautiful, Paul. I agree. Thank you. Eu concordo. Me too. Good. Yep, good. I used to say that Indians, they have a very big heart. And the music. It is. Indian music. Indian music. The It's a great. You forget to say. Eu gosto eu gosto de dizer que os indianos têm um coração muito grande, né? E a música indiana também, né? Yeah, it's a very great culture, beautiful. Very rich country. A very rich country. Yes. É uma cultura e um país muito ricos. Se ele sentir qualquer tipo de embaraço, qualquer coisa, ele não precisa responder, tá? Que é se ele podia nos dizer, pelo menos para mim, que estou em fase de execução de um documentário com características, enfim, estou com um filme fazendo, se ele pudesse nos dizer, repetindo, que ele pode não responder se achar algum tipo de embaraço, que é quanto que o filme custou. Eu sei que é uma coisa que não é muito comum isso, a gente perguntar assim, ele pode não responder, dizer sem problema, tá? So, I know that this question is not it's quite unusual to be asked, but I am in the moment of making a documentary right now, and if you don't want to, please feel free not to answer it, but if you could you tell us how much has the movie costed? It cost just under 800,000 Canadian dollars. Custou menos de 800 mil dólares canadenses. É o mesmo valor do dólar americano, do dólar canadense? The Canadian dollar is the same as the American dollar? No, the Canadian dollar is worth less, about 20% less. So in American dollars, that would be about 600, maybe 600,000, 650,000, somewhere in there, American dollars. O dólar canadense vale em torno de 20% a menos, então seriam em torno de 600 mil dólares americanos. And about half of that was my savings, so I still need to make back my savings. Oh, I see. E metade disso eram as minhas economias, então eu ainda preciso repor as minhas economias. Or take a lot of people to India. Ou levar muita gente para a Índia. So David Lynch don't want to give some to co-produce the film. I thought that he was a co-producer. No. I had other funding from other producers. Yes. Sim, eu tive financiamento de outros produtores, outros co-produtores. Not David Lynch? No. No, not David Lynch. No. Não, David Lynch. He just generously gave me his time, which was beautiful. Yes. Ele só me deu o tempo dele. Values, much value, values. I agree. Yeah. Yes. His presence. É muito valioso. Give his sign to ajuda o filme, help the film to be shown, to be. Enfim, David Lynch is David Lynch. No, he's a very, very, very respectful. Do you mind if? Right. Do you mind if I mention my website? Of course not. I was going to ask that. So it's just www.thebeatlesinIndia.com. ThebeatlesinIndia.com. Então eu queria só mencionar o meu website, né, que é
thebeatlesinIndia.com. Acho que é Meet the Beatles in India. Is it Meet the Beatles in India? The Beatles in India. The website is just The Beatles in India. Então o website é só thebeatlesinIndia.com. Wonderful. My friends, we have only 2-3 minutes left. André? I have many questions, but it's sort of curiosity. I like very much Beatles, I like the film, I like the Lynch, I like Paul, so it's too much. Thank you. Questions. One thing more. I will ask in português que is faster. Luciana, eu não sei se é fantasia minha, se é loucura minha, mas eu percebi que ele trata John Lennon e George Harrison com muita delicadeza, com muita grandeza. Ele fala desses dois caras. E eu achei que ele falou menos do Paul e do Ringo, com a grandeza que ele falou e a paixão que ele falou desses dois personagens. E eu logo imaginei que ele não tinha conseguido uma grana do Paul McCartney, entendeu? No sentido de, talvez, ele não tivesse ajudado ele a obter. Porque se o Paul quisesse, ele liberava, entendeu? Se ele não pensou nessa possibilidade, até do Paul botar algum dinheiro no filme, ou se o Paul liberar uma música ou duas, mas o fato é que eu vi a diferença de tratamento, sobretudo do George, que está ligado à meditação, à cultura oriental, que ele coloca lá em cima e merecidamente. E se houve alguma coisa desse tipo, assim, é uma fofoca, né? Não é é uma injunção da minha cabeça, sabe? Se houve isso. Se em algum momento pensou em botar entrar como ajudar liberal, ou então dar algum recurso para o filme. So my question is kind of in a gossip way, just to conclude. I have noticed in the movie that you talk about John Lennon and George Harrison with a lot of delicacy, with a lot of care, in a different way than you do with Paul and Ringo. It's a different kind of passion. And does it have something to do with them both not helping you with the movie, not helping you with the music, or financing with Paul, some expectation you had about Paul and Ringo towards the movie that you did not have regarding George and John Lennon? Well, actually, an interesting question. Not at all. Had nothing to do with that because, in terms of John and Paul, or rather John and George, I had the more intimate connections with them at the ashram. Paul was very friendly always with me, and Ringo was, and Ringo asked me to use his camera to shoot some film for them, which I did for about 2 days. So my time with Ringo and Paul was equally enjoyable as with John and George. I just had more intimate conversations with John and George. And that's all that you see. It had nothing to do with Ringo or Paul or wanting to use their music or feeling badly about it. I completely understand. They'll give permission sometimes and most of the time not. But it didn't affect my attitude in the filmmaking at all. Just didn't. Na verdade, foi uma questão de relacionamento, realmente, com o John e com o George. O Paul, ele foi sempre muito amigável, assim como o Ringo. O Ringo pediu que eu usasse a câmera deles para filmar um pouco eles, o que eu fiz durante uns 2 dias, mas eu tive um contato muito mais íntimo, mais próximo com o John e com o George. Então, não teve nada a ver com uma questão dele permitir ou não usar as músicas. Eu entendo que às vezes eles vão permitir e na outra maioria das vezes não vão. Né? Então, foi realmente uma questão de relacionamento, de afinidade, do que qualquer outra coisa. So, we got our time to finish this live. A gente tem que acabar, pessoal. Paul, thank you so much. I give you 1 minute, few moments, just for you to say your last words for our
for the Brazilian viewers who are here listening you and who loves your film a lot. Thank you very much. Então, nós temos um minuto para encerrar. E I don't have anything to say except thank you to the three of you and thank you to the people who watched my film. Thank you, thank you. Eu não tenho mais nada a dizer a não ser agradecer a vocês três e agradecer a todos que assistiram o meu filme. Muito, muito obrigada. Obrigado. André, quer falar alguma coisa para encerrar? No, it's okay. I think that we must keep in touch. Right? Yes. Films. I would like to see your other films. Okay. Yes. I very much I'd be happy. Let's keep in touch and let's talk continuar again. Em contato. Yes. E vamos nos falar de novo. And, Thank you. Let's bring your other films to the festival for our viewers. Vamos trazer outros filmes seus para o festival, para os nossos espectadores. And I'd be happy to come. I've never been to Brazil, so I'd be happy. Yes. Eu ficaria muito feliz de ir aí. Eu nunca fui ao Brasil. Sim, você vai vir como nosso convidado. So maybe show your films when they're special. Okay. Yes. Thank you. Bye. That would be lovely. Bye. Pessoal, então assim, só dando um final, agradeço vocês todos que estão aqui. 19 horas o filme Meeting the Beatles in India estará disponível na plataforma do nosso festival. Se você entrar às 23h59, você consegue assistir o filme todo, então aí é o nosso encerramento. Muito obrigada a todos, obrigada a Luciana, Paul, André e a todo mundo que está aqui. Tchau, cara. Tchau.